Estamos de volta no Ação e Reação nessa segunda-feira, dia 13 de agosto de 2018. Hoje, dia do economista, parabéns para essa categoria dos economistas. Estamos aqui com o Dr. Clemente, médico, diretor clínico da Multimagem, né? A Multimagem que faz os nossos raio-x, ultrassons, tomografias aqui da Baixada Santista, naquele prédio maravilhoso, né? Que você é sempre muito bem atendido. Daqui a pouco também Vicente Cassione aqui nos nossos estúdios, né? Bom, temos a grata satisfação de ter aqui o nosso querido Luiz Fernando Cardoso, administrador, economista aqui no nosso programa aqui também, né? Mandar um abraço para o Cláudio Fernandes da Ilha do Sol, que está vendo o nosso programa aqui também, né? Bom, o Santos volta à zona do rebaixamento. Meu Deus do céu, o Pastor sacrifica o Santos. O Santos estava jogando bem, né? Mas depois não sei o que foi. Também quando estava 2-1, teve um pênalti claro no Gabigol, o juiz não dá. O Santos está sendo muito atrapalhado pela arbitragem. Não ajuda em nada. Aqui contra o América, um pênalti inexistente, perdemos, jogando melhor. Então também está levando azar. Não sei se essa briga aí do Pérez com o Modesto, com o Rolo, essa confusão toda que passa para o campo, mas ou se é aquele negócio que o treinador do Santos começa perdendo sempre o Cuca e depois o time reage. O Cuca tirou o Fluminense do abismo, né? O Fluminense tinha que em 8 jogos, mas o Fluminense está no Rio de Janeiro, tem bons advogados, passou da terceira para a segunda, foi para a primeira e tal. Mas lembrando que o Fluminense tinha que de 8 jogos ganhar 7 e conseguiu ganhar e não foi para a degola, né? Que seria a segunda zona do rebaixamento, terceira, né? Porque ele foi da primeira para a segunda para a terceira, ganhou a terceira, no tapetão voltou para a primeira, né? Então, o Fluminense ia cair pela terceira vez consecutiva, né? E o Cuca conseguiu salvar o Fluminense uma vez aí, né? Bom, Márcio França e Dória, mas o SCAF também está subindo, hein? O SCAF, ninguém está falando tanto assim, mas começa a subir também, né? Neonazistas marcham em Washington, essa questão do preconceito racial lá nos Estados Unidos que tá. E Duda Salabert, 36 anos, a primeira mulher trans a se candidatar ao Senado brasileiro. Ela vai pelo PSOL, quer ser senadora por Minas Gerais, né? Minas Gerais que tinha o Aécio Neves, que já recuou do Senado para a Câmara, né? E tem a Dilma Rousseff, candidata ao Senado, né? Ela que vai encanar vento, né? Vai tratar da mandioca lá no Senado brasileiro, né? Se conseguir se reeleger, né? Então, tá na mão de Minas Gerais aí. Duda Scarlett, 36 anos, a primeira mulher trans do Brasil a se candidatar ao Senado. Bom, para falar vamos falar sobre educação no Brasil. O Clemente quer falar sobre educação no Brasil, né? Sugeriram, hein? E hoje, dia 13 de 8 de 2018, né? Lembrando que estamos sendo transmitidos ao vivo pelo canal 11 da NET, pelo 8 Vivo Fibra, ou se você preferir, pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando que o programa vai agora vivo, sempre às segunda-feiras com o Dr. Vicente Cassione, advogado, criminalista, professor, e com o Clemente, professor, médico, diretor do Hospital Multimagem. Bom, lembrando que nós vamos ao ar às 23 horas e é 1h da manhã de terça-feira também, né? E você pode acompanhar nesses horários pelo aplicativo www.tvcomsantos.com. Se você quiser mandar uma pergunta para o Cassione, para o Clemente, seja da área do direito, da área da medicina, seja do problema da sua rua, seja do seu bairro, seja uma opinião, você pode usar o nosso aplicativo, o nosso WhatsApp, 13 para quem é fora da Baixada Santista, 99711-5545. Ou se você preferir ligar para o Reale, para a Vitória, para a Thaís, para a Dona Joana, para a Gisele, se você preferir ligar, é o 1321-38-4677. Bom, Clemente, queria agradecer mais uma segunda-feira juntos, aqui é um prazer ser muito grande. Hoje no Dia do Economista, né? Dia do Economista, então, parabéns aos economistas aí. É sempre um prazer estar na segunda aqui, dividindo essa bancada com você, com o Cassione. A gente sente até saudade, viu? Quando um falta, a gente já sente falta também. Tem um projeto para segunda e quinta, tem um projeto engavetado aí. Mas enfim, está engavetado mesmo. Está engavetado. E saudar o nosso telespectador, que sempre nos brinda com uma grande audiência. Professor Cassione, mais uma segunda-feira. Professor Cassione que na semana passada, na sexta-feira, recebeu o Top of Mind, abrindo a categoria dos advogados, né? E no sábado, dia 11, tivemos o Dia do Advogado aí, né? Parabéns para essa categoria também, já que sábado não tem programa, é apenas uma reprise. Cassione, parabéns pelo Dia do Advogado, parabéns pelo Top of Mind e também mais uma segunda-feira juntos aqui. Muito obrigado, meu querido Filete, caríssimo Clemente e caríssimos telespectadores. Eu depois vou pedir
para mostrar aqui umas imagens, porque mais importante para mim do que uma mulher trans ser candidata ao Senado, que não me diz respeito, não me interessa, eu depois vou pedir, depois do intervalo, para mostrar umas imagens ao vivo, feitas aqui na nossa cidade, no dia de ontem, um assalto com 5 cidadãos, provavelmente alguns que devem ter saído beneficiados pela saidinha do Dia dos Pais, e a polícia prendeu 3, e quero mostrar o semblante desses 3 que foram presos, porque daqui a pouco estão na rua, então é bom a gente tomar conhecimento com os nossos algozes que andam em toda parte nesta cidade. Tem um assalto em cada rua por dia nesta cidade de Santos, que não tem governo, que não tem quem tome conta dela, que não tem quem se interesse por ela. A polícia faz o que pode, mas não deixam ela fazer o que ela deveria poder, porque não há milagre com falta de efetivo, de viaturas, etc. E eu quero falar depois sobre estes cidadãos prestantes, gente cívica, que anda pela rua, os bandos, e quando você já vê, você já sabe. Porque o que estão fazendo? Indo para a escola? Não. Indo para o trabalho? Não. Indo fazer alguma atividade de benemerência, alguma atividade importante? Não. Andam perambulando pela rua, uniformizados, como a gente já sabe, não é? Boné, tênis, bermuda, aquela coisa toda, e estão armados. Então, é preciso que essas pessoas sejam abordadas, porque quem anda na rua vadiando, sem destino, não está indo para casa, não está indo para o serviço, não está indo para a escola, não está indo para lugar nenhum e fica andando pela rua, isso são bandos de criminosos que estão matando, ferindo, assaltando as pessoas que andam na rua. E a cidade não tem governo, está abandonada. E o que é pior, todo mundo dá de ombros para isso, como se não estivesse acontecendo nada. Só as vítimas é que sentem. E as futuras vítimas ficam com medo. Mas ninguém pressiona a prefeitura, ninguém pressiona o poder público, que não toma conhecimento do que está acontecendo na cidade. É um enxame de bandidos o tempo todo perambulando pelas ruas da cidade e atacando as pessoas. Pessoas de todos os níveis sociais e econômicos. E fica por isso mesmo, ninguém pressiona. Nós ficamos falando de assuntos que não são os assuntos que estão doendo no nosso corpo e na nossa alma. Nós temos que falar disso. Onde estão as autoridades municipais? Onde está o senhor prefeito municipal? Onde estão essas pessoas que não tomam providências junto ao governo do estado, junto à polícia, junto aos comandantes, para armar uma estratégia de atuação? Depois eu vou falar nisso, porque eu quero, evidentemente, deixar para depois, quando eu for mostrar as imagens, algumas sugestões que eu vou fazer, que eu sei que não vão ser tomadas em consideração, porque quanto mais eu falo, a ordem é: Cassione falou, ninguém escuta. Cassione fala, a gente finge que não ouve. Cassione faz, a gente faz o contrário. Porque é uma questão de bronca pessoal. Bom, a Vitória pediu para o Cassione passar para o meu telefone aqui, telefone da TV. Eu já dei um ok para o Cassione lá, um alô.
Ele pode passar essa imagem para mim, que eu vou mandar para agora, que eu vou mandar para a Vitória para ela preparar para o segundo bloco, né? Já falamos que estamos aqui com o Luiz Fernando Cardoso, conselheiro do Santos, farmacêutico, né? É muito bom a gente ter pessoas aqui no programa, né? É administrador, é muito bom, mexe com produtos de farmácia, tudo. Administrador é muito bom a gente ter sempre umas visitas aqui importantes na TV e tal. Muito bacana. Clemente, você relatou da educação no Brasil, né? Você queria falar sobre educação. Teve na verdade, um telespectador que pediu, pô, vocês falam que o político é ruim, que as pessoas são isso, são aquilo, mas ninguém fala da educação, da importância da educação. Tá bom, eu vou pôr isso pro Filete em pauta para a gente poder discutir, né? De certa forma tem razão, né? Nós já falamos também que aqui tinha mais faculdades de direito no Brasil que no mundo todo junto, né? A gente abordou alguns temas na segunda-feira, em outros programas também, mas podemos abordar, né, Clemente? O ensino médio, como é que anda, o professor Cassiano pode falar do ensino de direito, enfim. O que a gente sabe, eu acho que isso é fundamental discutir, é que nos países desenvolvidos, normalmente você destina cerca de 2/3 do orçamento para o ensino básico e 1/3 para as universidades, né? No Brasil é exatamente o oposto. Você tem 2/3 destinado para o nível universitário, assim mesmo localizado, e 1/3 para o ensino básico. É por isso que você tem essa dificuldade toda. Um aluno de 8ª série que não sabe nem ler, não sabe escrever, não tem a menor formação básica, se nós compararmos com a nossa época, né? Especialmente eu, Cassione, que pegamos uma fase... Bom, você também, né, Filete? Você também não é tão novo assim, não, né? Então, não denuncia a minha idade aqui, não. Então, se pegarmos a nossa época, realmente o ensino era muito diferente, né? E o sonho de consumo das pessoas era entrar numa escola pública. O oposto de hoje, onde todo mundo quer migrar para a escola particular, que são caras, e cada vez mais você tem... Ela, por ser cara, ela paga melhor. Por pagar melhor o professor, você não consegue no setor público, que paga mal, então não tem professor de nível. Também não há um treinamento adequado, não há uma exigência maior. Então, eu acho que essa é uma diferença grande de desnível comparativamente às universidades. Eu vou citar mais, eu não sei se vocês concordam, mas eu vou falar aqui. Esse negócio de liberalizar o ensino, de cada aluno fazer o que quer, de não cobrar dele, não cobra tarefa, não cobra absolutamente nada, eu acho que é um risco muito grande. Porque quando a gente é jovem, por mais que você tenha boa vontade, por mais que você tenha uma boa educação, se você não for cobrado com afinco mesmo, com dureza, você acaba não fazendo aquilo que deve fazer, né? Minha mãe, por exemplo, quando a gente não queria brincar, ainda criança, falava, não, primeiro só tarefa. Mas primeiro a tarefa, depois pode brincar. Então era mais ou menos assim. E eu vou dizer até mais, viu, Cassione? A gente que está com a mesma idade praticamente, eu diria o seguinte, na própria residência que eu fiz, era um regime duro. Residência médica. Residência médica. Era um regime duro. E todo mundo reclamava na época, né? Doutor, eu vou até saudá-lo, o doutor Aberto Arantes Pereira, que hoje infelizmente está morto. Ele fez a maior escola do país na área de radiologia, né? Hoje qualquer cidade de grande porte do Norte e Nordeste tem gente que saiu da formação do doutor Aberto. Mas era uma pessoa extremamente exigente. Você tinha que bater cartão. Entrava às 7h30, batia cartão. Saía meio-dia, voltava 1h, ia até 10 horas da noite com uma exigência absurda. Se você não fazia um estudo correto, discutindo casos, comentando os casos, apresentando os casos, você era punido. Fala, punido já em nível de pós-graduação? Sim, era punido. E se você não se enquadrasse, você era mandado embora da residência. O que aconteceu depois da década de 80? A permissividade, porque se você fizesse isso, o cara entrava na justiça, você tinha que reincorporar esse cara na residência, fez com que o nível descesse
abruptamente. E assim eu vejo nas áreas de uma forma global. Ou seja, ser duro, cobrar é importante, que é o que acontece, por exemplo, com os orientais, né? A educação oriental que se cobra e não tem muito querer. Então é assim que eu defendo, da maneira como nós estamos hoje, tudo solto, cada um faz o que quer, não reprova, realmente não vão ter uma boa educação. Temos algumas participações. Mas eu queria que o Cassione comentasse não, isso só aí. para em cima do que o Cassione falou. Concordo com o que o Cassione falou. Eu sou aposentada há 2 anos, tenho 35 anos de trabalho, 22 como funcionário da prefeitura. Hoje a cidade está abandonada, né? É a Rosa Rodrigues. O Alex Frutoso também, que faz o programa Litoral Futebol Clube lá na rádio, ex-Rádio Globo, agora a rádio a Litoral 102.1, às 20 horas, o excelente jornalista Alex Frutoso está mandando um abraço. Ensino é a base de tudo, Clemente, inclusive para resolver a questão da violência. A Fabiana de São Vicente investindo no ensino básico, muito importante. E também o nosso telespectador aqui, o Mário Sérgio. Vocês não acham, isso já é outra coisa, então nós vamos ler no segundo bloco. Cassione, a questão do ensino, as pessoas concordando que a cidade, né, está de uma certa maneira deriva, tal, como você falou, muitas pessoas concordando, Dona Rosa, tal. O Alex falando, Davi, que o ensino é base de tudo. Como é que o senhor vê essa questão do ensino no Brasil? Eu não vejo o ensino no Brasil. Eu vejo o ensino em alguns lugares episodicamente acontecendo no Brasil. Como regra, os nossos jovens, as nossas crianças, não estão aprendendo nem aquilo que seria o curricular tradicional, nem estão aprendendo algo que lhes dê capacitação para um país torto como o nosso. Provavelmente muitas crianças, já que não têm o ensino tradicional e não têm depois possibilidade de manter-se em todo o ensino fundamental, médio, então que se dê uma capacitação, pelo menos provisória, para que estes jovens, estas crianças quase adolescentes, possam aprender alguma coisa, algum ofício, porque é preferível, é triste dizer isso, é preferível dar àqueles que não vão para a escola nenhuma, dar-se um tipo de ensinamento ou de aprendizado que possa ser útil de alguma forma. Porque enquanto se disser que um adolescente não pode trabalhar, que o adolescente não pode ter um ofício, ter uma atividade profissional, nós deixamos esse adolescente ser um amador no meio da rua, sem nenhuma atividade útil para fazer. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Tinha 14 anos de idade, por minha conta eu resolvi trabalhar, porque era um conflito com o meu pai, que já não era uma pessoa abonada, não era uma pessoa que tinha muitas posses, ainda tinha que todo fim de semana me dar uma pequena mesada para ir ao cinema. Então, como tinha aquele conflito, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou buscar o dinheiro do cinema trabalhando de algum jeito. Então, eu estudava, e já era muito o que meu pai fazia, pagando a escola, naquela altura, mas depois eu ia trabalhar de office boy num escritório na esquina da Rua 15 de Novembro com a Rua Dom Pedro. Ali começou. Santista, né? Você estudou no Santista, né? Estudei no Colégio Santista. Então eu ia para a alfândega e lá na alfândega eu copiava os manifestos de importação, de exportação para uma determinada revista e assim por diante. Aí em seguida, com os mesmos, aí já com 16 anos, entrei para o rádio trabalhando profissionalmente, ganhava
a Rádio Atlântica, o Hernani Franco pagava e assim por diante. De tal maneira que com 18 eu já estava na refinaria do Cubatão trabalhando, porque já tinha começado com 14. Hoje, com 14, não pode trabalhar. Com 15 não pode trabalhar. Mas pode vadiar. A palavra vadiar vai no sentido de não fazer nada. Então fica na rua. O pai do adolescente de 15 anos, 14 anos, está trabalhando, a mãe está trabalhando e ele fica sem fazer nada, ele bola a aula, ele não vai à escola, ele falta à escola. Se vai à escola, muitos deles não têm nenhum empenho, nenhum interesse, não são atraídos para o estudo, porque também se ensina coisas que, na verdade, hoje em dia, não atraem o aluno, ou nem se ensina aquilo que deveria ser atraente, porque há falta de professores capacitados, há falta de professores bem habilitados e assim por diante. Nós sabemos, no nosso tempo, nós tínhamos professores que davam matérias chatas, mas que ensinavam bem e nos atraíam. E professores que davam matérias que poderiam ser atraentes, mas eram ruins de ofício. Mas o que é pior é que por trás disso que a gente está falando no dia a dia das escolas do Brasil, de uma maneira em geral, o que não se vê é o Estado brasileiro, a organização de uma nação politicamente. Chama-se Estado. É o Estado que faz as leis, é o Estado que tem que aplicar as leis, é o Estado que tem que criar as condições de trabalho para as pessoas, é o Estado que tem que criar a infraestrutura física que nós temos num país. Esse Estado, ele está sem pé e nem cabeça. Esse Estado, ele está que nem um saci pererê. Esse Estado está que nem a mula sem cabeça. Ele é um monstro, o nosso Estado brasileiro. É um Estado em que ninguém que entende das coisas está ocupando o cargo que deveria ocupar. Vocês viram no último debate, no primeiro e o último porque foi o que aconteceu outro dia, mas foi o primeiro debate da Band, os candidatos à presidência da República, ao invés de terem um espaço e um tempo para poder falar sobre assuntos importantes, alguns ficaram fazendo ataques pessoais, outros ficaram naquela base do precisamos fazer isto, precisamos. O verbo precisar é o mais conjugado pelos políticos. É o mais conjugado. Não falavam nada e quando falavam, ou quem tinha o que falar, tinha 1 minuto e meio. O sujeito vai ser eleito presidente da República e ele tem 1 minuto e meio para falar. Veja quanto tempo estou eu falando aqui agora. Todo esse tempo que eu falei. O Clemente falou sobre educação, o tempo que ele falou. Agora, me dá 1 minuto e meio para falar isso que eu falei agora. Agora, imagine para falar um candidato à presidência da República que tem que ter muito tempo, nem que seja para dizer besteira. Mas aí você sabe que ele usa o tempo dele para dizer besteira. E você não vota nele. E aquele que diz coisas importantes, tendo tempo, ele pode mostrar bem do que ele é capaz, quais são as suas ideias. Porque o que a gente vê hoje é que faltam ideias, todos repetem a mesma coisa. Então, quando o Clemente deu os dados que deu aqui, isto não é invenção dele. Quando a gente diz que as escolas não estão ensinando como regra e que os alunos não estão com vontade de aprender, porque estão muito mais preocupados com esta atração eletrônica que existe hoje, porque hoje há um mundo eletrônico que atrai essa molecada toda. É o audiovisual. Então ele vai lá, é uma professora chata, um professor chato, tentando enfiar literatura na cabeça dele.
ou tentando enfiar álgebra na cabeça dele, ou tentando explicar como é que é uma regra de 3. Que perspectiva tem esse aluno? Porque ele não tem capacidade de entender em que aquilo vai ser útil. Eu cansei de ter na faculdade de Direito, Clemente, alunos que tinham estudado comigo quando eu era menino e que só conseguiram entender que era preciso estudar depois de adultos. Então eu tinha um aluno da minha idade que estudou comigo quando eu era menino, que foi estudar e era meu aluno. É uma distorção, quer dizer, não se dá oportunidade, não se tem qualidade, e a gente tem hoje semi-analfabetos saindo da universidade. Gente que não consegue escrever direito e entender o que lê, com um diploma universitário na mão. Que país é esse? A Coreia, em 30 anos, investindo cegamente na educação, virou um dos países mais desenvolvidos do mundo. E alguém tem dúvida de que todos os países que fizeram isso chegaram onde chegaram exatamente porque cuidaram do seu futuro? O Ciro disse uma coisa importante no debate. Ele disse: nós estamos cuidando do passado. Nós estamos cuidando do passado. Nós estamos protegendo os idosos, com razão. Nós estamos aumentando a expectativa de vida dos idosos. Então, estamos dando qualidade de vida aos idosos. Estamos querendo fazer isso, né? Não é que estamos fazendo. Veja as aposentadorias aí reduzidas. Mas não estamos cuidando do futuro. Então, se o país está envelhecendo mais tarde, e cada vez mais, e nascendo menos gente, isso foi dito. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou repetindo a ideia que eu achei uma conclusão importante. O que a gente pode querer se você não investe nas crianças, nos jovens, nos adolescentes? É complicado, é muito complicado. Agora tem um negócio interessante que você falou aí, Cassione. Eu quero aproveitar como gancho para comentar. Que muitas vezes o aluno, além de não ter estímulo, ele não sabe para que serve aquilo que ele está estudando. Tinha um comentarista da Veja, que eu gostava muito, ele saiu da Veja, que é o Stephen Kennedy. Sim. Esse cara comentou exatamente, comparativamente, como é que é o sistema universitário americano e o sistema universitário brasileiro. Isso como regra geral. Que normalmente, até o nível médio, o americano e o brasileiro, não existe grandes diferenças se você imaginar uma escola boa, vai. A escola boa daqui não é muito diferente de uma escola boa americana até o nível médio. Mas pegar uma escola... até o nível médio. Até o nível médio. Porém, quando chega no nível universitário, a diferença é anos-luz. Por quê? E ele comentava, é que o brasileiro estuda aqui, vai para um laboratório, por exemplo, e ele vai estudar a chama da vela. Chama da vela. E aí o cara, se fazendo isso, ela fica azul, ela fica colorida e tudo, e o aluno faz. Mas ele não sabe para que serve. O americano não. Olha, a chama amarela significa isso e serve para isso. A chama azul significa isso e serve para aquilo. A utilidade prática do negócio. Assim, é o sentido prático da coisa. Ou seja, nós aprendemos que tem que colocar um produto aqui para a água ficar de cor rosa. Mas e daí? Para que serve a cor rosa? O americano não. Esse é o produto que eu ponho para ficar rosa, e esse rosa é importante para utilizar em tal coisa. Ou seja, o uso prático daquilo que você está estudando. Né? Então, você tem um aprendizado, sabendo no que implantar aquilo que está sendo estudado. Diferentemente do Brasil, que você aprende aquela coisa teórica, jogada, e que, na verdade, não tem nenhum significado futuro na aplicação daquele estudo. Você veja, você tem tanta razão, que quando a gente ia aula de química, a gente aprendia a fazer as reações químicas. Não é? Exatamente. NaCl, mais não sei o quê, mais o ácido clorídrico juntando com o ácido não sei o quê, a base,
o ácido. Você não sabia de nada. Hoje, você descobre que você, colocando bicarbonato de sódio dentro do seu estômago, que é base, você diminui a acidez do seu estômago, que é ácido clorídrico. Quer dizer, até o mínimo. Eu, quando ensinava história, antes de dar aula na faculdade, os alunos não estavam interessados na guerra do Peloponeso, que era aquele negócio de persas e gregos guerreando há 2000 anos. O que adiantava? O que eu fazia? Eu dizia para eles, olha, tinha um comandante grego chamado Temístocles, que ele tinha menos navios e menos gente para guerrear contra os persas, que tinham navios grandes e mais volumosos. Aí, o que o Temístocles fez? Ele inventou os navios com 3 faixas de remo e os navios menores, né, de tal maneira que eles tinham mais agilidade. Então, os grandões persas não viravam, não podiam se mover como deviam, e ele, com aqueles barquinhos menores, conseguiu derrotar os persas na guerra. A molecada ficava prestando atenção, porque eu estava contando uma história de guerra. E aprendia indiretamente. Então, você tem que saber tirar do aluno aquilo que o aluno tem como curiosidade dentro dele, mostrando da matéria, que pode até ser meio chata, aquilo que é interessante. Se você não fizer isso, ele não tem interesse mesmo. No fundo, você estava falando numa coisa prática. Estava contando uma Olha, história. Ou seja, está falando de navio, como se fosse de navio, esse navio de guerra. Se tiver isso, quer dizer, o cara foi inteligente, ele criou alguma coisa. Ele tinha menos recursos, mas tinha mais agilidade, sim, né? Barcos então, menores. No fundo, você não está dizendo o seguinte, ó. Ou seja, estratégia é tudo. Claro. E essa estratégia. Isso é prático. Isso é prático. Senão, realmente, o histórico, inclusive, esquece, né, Cassiano? Claro que esquece. Perguntar para aqueles alunos quem ganhou a guerra, eles sabem que foram os gregos. Por quê? Porque o Temístocles inventou aqueles navios. Você tem que ter a criatividade. Agora, o professor tem tempo de ter isso? Ele tem que dar aula de manhã, tem que dar aula de tarde, ele tem que dar aula de noite, ele tem que cuidar da família, ele tem que corrigir prova, ele tem que fazer tudo. Por quê? Porque o professor não é valorizado. Num país em que o professor é subvalorizado. E aí é evidente que num país em que o professor é subvalorizado, o ensino fica ruim e os alunos não aprendem. Isto é uma regra matemática simples. E pior do que tudo, eu acho, a perda da autoridade do professor. Mas isso acabou com tudo. Não tem dúvida. Né? Exatamente. Bom, nós temos muitas participações aqui, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com mais programação e reação. É muito rápido, fique com a gente. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo.
Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por 6 meses? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de 6 meses para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte pra você. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje com muita participação aqui, muita gente. Queria agradecer a Flaviane de São Vicente, excelente programa. O Reis, parabéns Clemente, parabéns Filete, parabéns, a educação é fundamental, o Reis do Gonzaga, né? Cassione, o debate da Band, os candidatos não puseram falar sobre nada, assuntos importantes, apenas assuntos superficiais, é a Vilma de Cubatão. Tem toda a razão, Vilma. Foi mesmo. É exatamente isso. Superficialidade total, falta de informação. Além de quem estava assistindo não ter tido informação, o mais trágico de tudo é que deu 6 pontos de audiência à Band naquele dia, enquanto no mesmo horário em que estavam os candidatos à presidência da República fazendo ali aquele debate, que não tinha nada também,
27%, 27 pontos, estava dando a Globo com novela. Isto é, a Globo com novela, 27%. A Band, com o debate dos candidatos a presidente, 6 pontos 21 pontos de diferença a favor da Globo. Aí depois o povo, né, se queixa. É que essa novela tem tudo, né, Cassiano? Tem tráfico, tem traição. Não sei porque eu não vejo. Mas tem tudo. Outro dia eu peguei eu não sou acompanhando novela, outro dia eu peguei um pouquinho, era a mãe querendo investigar a filha que estava namorando com um cara que era filho do chefe do tráfico. E o chefe do tráfico falou, essa menina está incomodando minha filha, vou mandar apagar ela. Quer dizer, o nível é bom das novelas, né? O Brasil é um país que tem há 30, 40 anos o espetáculo da novela, que toma o tempo de milhões de brasileiros todos os dias. Se fosse um país culto, país rico, com renda per capita ótima, com emprego para todo mundo, com futuro garantido, vai se divertir vendo novela. Agora, um país que todo mundo, na grande maioria, gasta tempo com novela, quando deveria estar gastando tempo com outras coisas mais úteis, é um país que está naquela base de pão e circo. Né? Que foi a tática que sempre se usou para deixar o povo abobado e embotado completamente, e alienado. O Alcino Eu gostava que depois o próprio povo critica o governante, né? Como se alguém de Marte tivesse vindo votado aqui, colocado o cara lá, né? E não nós que colocamos lá. A gente comentou que realmente não é tudo, mas pelo menos você tem alguma percepção de quem fala o quê, né, Cassiano? Claro. Já que a televisão também, eu acho que ela é muito complexa. O João Amoedo, por exemplo, esse cara é um cara preparado, muito preparado. Não tem tempo, não vai para a TV. Já tem mais de 200 mil assinaturas para ele ir e ninguém quer colocar o cara. Mas põe o Cabo Daciolo lá, que não só fala bobagem. Só porque tem 5 deputados, aí o Cabo falou bobagem o tempo todo. Só bobagem, né? E aí põe o Cabo Daciolo, mas não põe, por exemplo, o João Amoedo para discutir ali. Aí quando ele vai discutir isoladamente, também ninguém assiste. Porque Globo News, 10h30 da noite, o cara já está dormindo ou vai assistir novela. Canal fechado, não é todo mundo que tem. E aí ninguém assiste e não sabe, pelo menos, avaliar, né? Que eu acho, por exemplo, um bom candidato. A gente não está declinando voto aqui, não. É um cara culto, né? Um cara que sabe o que fala, pelo menos, né? Aliás, o partido dele é um partido também interessante. Será que aqueles políticos que estão lá querendo ser presidente, alguém deu emprego para 50 pessoas ao mesmo tempo? Assim, não, que fico perguntando, né? Que todo mundo. Deve ter, lógico. O Cassiano talvez sabe melhor que eu. Mas será que alguém deu emprego para 50 pessoas? Teve uma firma, como você tem, Clemente, como o Cassiano tem, como eu tenho uma pequenininha, que dá emprego, paga um contador? Ou eles só deram emprego público? Porque eles falam da dificuldade do empresário, mas será que algum, por exemplo, tudo bem, o Álvaro Dias devolveu dinheiro, o Ciro Gomes, o Alckmin, mas será que algum deles teve um emprego? Será que o Alckmin teve uma empresa de anestesiologia? Será que o Cabo teve uma empresa de segurança, coisa assim? Ou eles sempre trabalharam para o governo e deram emprego do governo? Eu não sei todos, né? Não, mas a maioria. Mas o Alckmin, na verdade... Não estou falando do Alckmin, a maioria. Eles tiveram empresa, tiveram que pagar contador, pagar os impostos, ou eles não sabem o que é isso? Eu acho que a maioria não sabe, não. Acho que a maioria não sabe. Não sabe quanto custa você ter uma empresa no Brasil, né? Você paga muito imposto e tem retorno mínimo daquilo que você paga, né? As dificuldades são grandes. Tem até rodando na internet aí, um texto do dono do Habib's, comentando a dificuldade que é ser empresário no Brasil. E aí ele cita detalhadamente todos os custos de um empresário, né? E aquilo que o governo não faz, na verdade não te dá retorno zero. E aí você vê aquele monte de coisa errada que acontece no nível político. Então o cara se revolta mesmo. Tenta abrir uma empresa no Brasil, a impressão que a gente tem é que o governo diz assim: seu safado, você está querendo abrir uma empresa?
Então eu vou te pôr uma gincana para você conseguir abrir a empresa. Vai ser uma gincana. Eu vou te dar 500 mil tarefas. Se você conseguir passar por essas 500 mil tarefas, aí você consegue abrir a empresa. Aí depois que você abrir a empresa, eu vou te comer o máximo que puder, que é para você não aguentar manter a empresa. É isso que o governo faz no Brasil. A verdade é esta. Com exceção das multinacionais privilegiadas, como no setor das teles, como determinadas companhias de aviação, como determinadas grandes empresas, que são aquelas de sempre, vai o pequeno empresário. Por isso que todo mundo vai na informalidade, por isso que o sujeito sonega, por isso que o sujeito não recolhe o que tem que recolher pelos empregados. Porque se ele cumprir tudo aquilo que o governo faz para extorquir o dinheiro dele, ele fecha a porta. Como a gente está vendo fechar em todos os lugares. Mas o pior de tudo é que são as micro e pequenas empresas que dão muito mais emprego do que as grandes empresas. Sim, mas fazendo milagre. Fazendo esse bem bolado que tem que ser feito. Porque se depender do governo, está na mira do governo, é que eles se esquivam. É isso que acontece. E as grandes empresas são grandes sonegadoras, tá certo? Tem aqueles macetes que os grandes escritórios de advocacia que cuidam das saídas para esses grupos empresariais, é offshore, é dinheiro para não sei aonde, é dinheiro que corre para não sei aonde, vai submarino, estratosférico, entendeu? É isso que acontece. Só que é um país de mentira. A gente tem que dizer isso. Tem cara que bate no peito, patriota, Brasil. Não dá para a gente negar. Isso aqui é um país de mentira. Agora, vai entrar ou não vai entrar lá nossas imagens aí? Então, estão colocando, a Gisele está colocando. O Uriel Vilas Boas manda um abraço para você. Pergunta para o Clemente, como interpretar a decisão dos ministros do STF no momento que o Brasil está em crise econômica? Deve ser os aumentos aí de 17%, né? Não, eu acho louco esse negócio, né? Eu pedi um aumento. Não é que eu não acho que deva ganhar bem, não. Eu acho até que deve ganhar bem, sim. Eu acho que um ministro supremo ou um ministro de Estado mesmo, eu acho que tem que ganhar bem. Exatamente para não fazer falcatrua, para que aquele dinheiro seja o suficiente para ele realmente ter uma vida decente. Agora, a gente tem que sacar qual é a hora exata de pedir um reajuste ou não. Uma vez que não é exclusivo do Supremo. Claro. Então não adianta falar também, não, mas a gente faz um ajuste aqui e vai ficar dentro do mesmo orçamento. Mas e o efeito em cascata? Todos, como consequência, terão aumento. Todos. E o pior de tudo, que eu queria chamar a atenção aqui, o bem-amado Barroso, que num dos votos encantou o Brasil dizendo, nós estamos aqui não apenas para cumprir a lei, mas nós temos que sentir qual é a vontade do povo e, portanto, temos que aplicar a lei fazendo a vontade do povo. Pergunta se a vontade do povo agora era dar 39 mil de salário fora os penduricalhos todos, para o Supremo. E um dos que votaram a favor foi o senhor Barroso. Sim. Nesta hora ele esqueceu a vontade do povo. Só votaram contra 4. Carmen Lúcia, Rosa Weber, Fachin e Celso de Mello. Todos os outros calhordas do Supremo, farsantes do Supremo, votaram a favor do aumento. Depois eles vêm falar na vontade do povo. Eu tenho idade para conhecer essa gente e conheço há muito tempo. Nós vamos colocar as fotos agora, Cassione, e foi na rua, isso que o senhor está se referindo, foi na rua Tolentino Figueiredo com Tocantins. Esse aí é humilhante, né? Estava lá, o novo, segundo a dona Sandra aqui, é a nova modalidade, Clemente, é a entradinha de casa, né? Tinha a saidinha de banco e a entradinha de casa. Então aí os meliantes estão, o carro está parado. 3 que prenderam, 2 fugiram, né? Esse foi preso, o que está atrás, o que está na frente, lá o primeiro que está na frente de camisa preta. Porque eles fogem e um só fica no volante do carro. Eram 3, Cassiano, porque saiu outro do outro lado da rua, né? Não, tem 3 de um lado e 2 do outro. 5. Prenderam 3, lá perto do CT do Santos. Sim, olha lá.
Aí vai lá, como se nada estivesse acontecendo, né? Tal, passa carro, o cachorro sai no meio da rua, quase que é atropelado, movimentação, deve estar. Aí saem com o carro da vítima, né? É. Tolentino Filgueiras com Tocantins. Olha lá, a família está entrando, é uma senhora de 82 anos, está entrando, a filha dela, que é uma profissional liberal, o senhor está ali, aí ele, pelo jeito, é chamado para explicar como é que engatava a marcha ré, deram um soco nele, deram um soco na senhora de 82 anos, ali dentro do jardim. Você é um vagabundo, né? Não sabe nem dirigir direito, vai pegar um carro desse automático. Então, aí o senhor entra, tá certo? Levaram tudo que eles tinham ali e mais o automóvel, 5 cidadãos andando, perambulando pela rua, inclusive armados, e não passa ronda, não passa viatura, não tem bicicleta, não tem cavalo, não tem moto, não tem nada. Eles andam por onde querem. E o pior é que as pessoas, vendo essas pessoas andando, se chamarem a polícia diz que não pode fazer nada, porque se não pegarem em flagrante, não tem como detê-los. Tem uma contravenção chamada vadiagem. Vai averiguar, vai ver se tem antecedentes, vai ver se já tem passado, vê se eles estão armados, pergunta e cadastra. Onde é que vocês estão indo? Eu estou... Não, onde é que você está indo? Onde é que você mora? Cadê o seu documento? Não tem nada disso? Leva para o distrito e vai averiguar. Eu faço questão absoluta que parem a mim, que parem os meus filhos, a polícia, e pergunte, e se for o caso, leva para o distrito para saber. Está sem documento? Vai lá. Porque a gente tem que se submeter a isso para que todo mundo se submeta a isso. Concordo. E fotografar, está na rua, sem documento. Qual é o seu endereço? Eu moro na rua tal. Vai lá ver se mora. Chega na rua tal, é aqui que ele mora? Não conheço ele. Então está mentindo. Então você não mora aqui. Cana. Entendeu? E fotografa, cadastra, registra, para amanhã as pessoas poderem, inclusive, reconhecer essa gente que está o tempo todo andando na rua fazendo isso. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou trazendo aqui as imagens, não é? E estou assumindo. Tem que fazer, sim. A gente não tem nada a ver com isso. Aquele carro que passou, estava vendo que estava tendo um assalto. Será que aquele carro, o sujeito teve, pelo menos, a vontade de parar, pegar o celular e chamar a polícia? Se ele percebeu que é o assalto, deve ter feito isso, né? Deve ter feito. Será que fez? Queria mandar um abraço para a Dalgisa, a Luciana, o Passarinho, o Rick Santos estão vendo o programa. Tem uma pergunta aqui para o Clemente. O que existe melhor, Clemente, do que a mamografia digital para verificar problemas e patologias da mama? É a Rita de Praia Grande, que também é cliente da Multimagem. Rita, olha, o melhor exame hoje é um exame chamado tomossíntese. Na verdade, ela usa um meio digital, é como se fosse uma mamografia digital, mas ela é extremamente mais sofisticada. Como ela está acoplada à mamografia digital, ela aumenta a acuidade diagnóstica ou a sensibilidade diagnóstica em 95%. Ou seja, se você usar os dois métodos, você aumenta a sensibilidade diagnóstica em 95%. Nos Estados Unidos já não se faz mais mamografia digital, né? Só se faz a tomossíntese. É que a gente no Brasil é sempre atrasado. Ô Clemente, os planos de saúde pagam tomossíntese? Vamos supor, uma mulher assim, tem um plano de saúde, eles estão pagando a tomossíntese ou não estão pagando a maioria dos planos? A maioria não paga porque aqui no Brasil tem esse negócio da ANS. Esse é o grande problema, né? A pessoa quer fazer, o médico quer receitar, mas a pessoa fala, doutor, eu já pago o plano de saúde aí, uma fortuna, vou ter que pagar por fora. As pessoas, esse é o grande problema, né? A ANS é um negócio extremamente complicado. A gente não é complicado, isso. A ANS é um bando de corruptos. A Agência Nacional de Saúde, como a Agência Nacional de Aviação Civil, como a Agência
Nacional de Telecomunicações, Anatel, essas agências reguladoras são um bando de corruptos institucionalizado. Um bando institucionalizado. A começar pelos remédios que eles não aprovam, remédios que circulam no mundo inteiro. Aqui no Brasil, tem empresa farmacêutica que não quer que determinados remédios venham para dentro do Brasil. Por quê? Porque não querem a concorrência. O país onde o remédio é mais caro do mundo, é no Brasil. Um remédio que você paga aqui no Brasil, por exemplo, $10, você paga $1 em qualquer país do mundo. É o remédio mais caro do mundo. E vocês já viram o que tem de farmácia abrindo em tudo que é lugar? Sabe por que tem essa quantidade absurda de farmácia? Primeiro que é um grande negócio vender remédio no Brasil, porque é caríssimo e a margem de lucro é imensa. Segundo, porque vão ser todas transformadas em drugstore. Vão vender de tudo e também remédio. Por isso que você vê essas farmácias gigantescas, já com cara de shopping, porque vão ser transformadas em drugstore. Viva o Brasil. Dona Rosa, concordo com o Cassione, tudo que ele disse, sou aposentado, já falamos. Gostaria que o voto não fosse obrigatório, que tivesse no máximo 3 candidatos, um direito, de esquerda e de centro. Assim poderíamos ter um debate com tempo suficiente para ser discutidas ideias e propostas. E o Alcino fala que não tem polícia, mas tem radar. Boa tarde. Segurança não tem, Clemente, mas tem bastante radar para mostrar. Cada esquina o Alcino, um abraço. Né? Também mandar um abraço aqui para o Celso, para o Cezinha, todos ligados aqui no Ação e Reação. Infelizmente o tempo acabou. Queria agradecer o Cassione, o Luiz Fernando Cardoso, que aqui, ó. A Eliane de São Vicente, um abraço para o Clemente, para o Cassione, para o Filete e também para o Luiz Fernando Cardoso, meu amigo, que está nos estúdios. Queria agradecer o Clemente. Muito obrigado, um abraço também. Um abraço a todos. Bastante participação, mandar um abraço para o Mário Sérgio também, para todos que participaram. Com um excelente dia para todos, uma excelente segunda-feira, reprise às 11 horas e 1 hora da manhã. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.